capítulo 11, versículos de 1 seguintes. Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 1 seguintes. É um evangelho um pouquinho longo, é por isso que nós vamos trabalhar ele por partes, porque o tema desse encontro aqui é que Jesus realiza milagres. E Jesus também quer realizar um milagre hoje, na sua vida. João, capítulo 11. João está lá no Novo Testamento, finalzinho do Novo Testamento, passando já para o Ato dos Apóstolos. É necessário que quem trouxe a Bíblia acompanhe comigo. Quem não trouxe vai acompanhar, né? Vai escutar, para que a gente possa meditar mesmo tudo aquilo que aconteceu nesse contexto da Bíblia. Então, o capítulo 11, versículo 1. Um tal de Lázaro tinha caído de cama. Ele era natural de Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã Marta. Betânia ficava a alguns quilômetros de Jerusalém. Era passagem, era uma cidade onde Jesus sempre ficava hospedado quando ele ia para outros lugares. Betânia também era um povoado onde moravam só leprosos que tinham um pouco mais de condição financeira. E Lázaro era leproso e morava ali, em Betânia. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas apresentaram para Jesus o irmão que estava doente. E é interessante a gente olhar aqui nesse contexto que Jesus conhecia Lázaro, Marta, Maria, frequentava a casa deles. É a casa onde Marta estava atarefada, fala com Jesus: Senhor, tu não te incomodas que eu fique aqui cuidando das coisas da casa? Maria fica aí sentada aos teus pés. Jesus vai falar: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Então, Jesus já conhecia a realidade de Lázaro. Sabia que Lázaro era leproso e que as irmãs se revezavam para cuidar dele. Lepra naquela época era muito complicada, era contagiosa, feridas no corpo todo, né? Cada dia aparecia uma ferida, caía a pontinha do dedo, caía a ponta do nariz, caía a orelha. Não tinha cura, não tinha remédio que curasse. E elas ficavam ali cuidando. Por que será que Jesus não curou Lázaro enquanto estava visitando a casa deles? Nós vamos ver isso mais na frente aqui. Então Marta e Maria pedem para falar com o Senhor: Senhor, aquele a quem amas está doente. E hoje também, nesta tarde de louvor, nós vamos apresentar para Jesus aquelas pessoas que nós amamos e que também possa estar doente. Talvez seja a gente mesmo. Você tem algum doente na sua casa? Apresenta para Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. No começo do ano passado eu fiz isso quando meu irmão
foi diagnosticado com uma doença, não é nenhuma doença, problema de coração. O coração estava grande, parecia, né? Problema sério de coração. E parou de circular sangue na perna do meu irmão. Ele já estava lutando com essa doença, já tinha uns 2 anos. Mas quando foi no começo do ano passado, antes da pandemia, o médico falou que o caso dele era muito sério. E nós começamos a rezar por ele. Eu pedi aos meus irmãos de comunidade para rezar e Deus me deu essa palavra. E eu comecei a rezar sobre ela todos os dias, falando do meu irmão. Aliás, o tempo todo, né? Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Visita o meu irmão, cuida dele. Em janeiro eu fui lá, passei a noite com ele no hospital. Ele teve que realmente amputar a perna, não teve jeito. Mas Deus salvou ele. A vida dele está lá. Está sem uma perna, está difícil, está, mas está vivo. Então Deus escutou a minha oração. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Se você conhece alguém, entrega para Jesus. Jesus ouviu o recado e disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, irmã dela, e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Só então disse aos discípulos: vamos outra vez à Judéia. Então Jesus ouviu, recebeu o recado, mas não foi de imediato, porque o velório deles demorava, né? Não era como o nosso aqui, né? Que hoje até é mais rápido ainda. Antigamente ainda ficava 24 horas, né? Para velar ali o nosso defunto. Lá era mais tempo, lá demorava. Por quê? Porque se o doente que morreu podia não ter morrido e tinha um prazo para ele voltar, né? Para ele parecer que estava vivo, para as pessoas perceberem que ele não estava morto. Então o prazo deles lá era no máximo 4 dias, 3 dias de velório. 3 dias. É por isso que Jesus fica ressuscitado, morre e ressuscita no 3º dia, para provar que realmente ele estava morto e ressuscitou. Porque se ele ressuscita naquela noite em que tinham acabado de sepultar ele, podiam falar: ele estava na cruz, mas ele não estava morto, não quebraram as pernas dele, né? Lázaro também, ele ficou, morreu, foi velado, e Jesus só foi lá no 4º dia, porque aí sim tinham certeza de que ele tinha morrido. Os discípulos contestaram: mestre, agora há pouco os judeus queriam te apedrejar e vais de novo para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque nele não há luz. Disse isso e acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, e eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto. E eu me alegro por não termos estado lá, para que vocês acreditem. Agora vamos para a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Porque Jesus já estava chegando perto da sua sexta-feira da paixão, né? Ali faltava uma semana antes, né, de acontecer todo aquele processo do domingo de Ramos e a Semana Santa, né? Então Jesus já sabia que eles estavam procurando por ele. Por isso que eles caminharam à noite. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Olha o detalhe de João, o evangelista. Ele falou que era perto, não era tão longe assim.
Muitos judeus tinham ido à casa de Maria e Marta para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Eu fico imaginando a cena de Marta. Toda vez que eu leio esse evangelho, eu fico imaginando o velório. Primeiro, Marta mandando avisar Jesus que Lázaro estava doente e tomando conta para ver se Jesus não chegava com os discípulos dele. E Jesus não chegou. Imagina a aflição dessa mulher. Depois, Lázaro morre e ela continua ali olhando para ver se Jesus vinha ao menos para velar o corpo do irmão dela, já que eles eram amigos. Não é assim que acontece com a gente? Quando morre um parente nosso, tenho certeza que todos nós já passamos por esse momento doloroso. A gente fica aguardando, chega mais um, chega um recado, estou indo, estou no caminho, antes da hora de levar o caixão, né, para sepultar. Eu tenho certeza que Marta deve ter ficado dali olhando para a estrada, olhando com os olhos tristes, esperando Jesus, e Jesus não veio. Mesma coisa acontece com a gente também, quando a gente passa por situações de dor. A gente pede a Jesus que o milagre aconteça e a gente fica ali na expectativa. Meu Deus, por que o Senhor não me escuta? O que está acontecendo? Eu rezo tanto e Jesus não quer falar comigo. Por que o silêncio, Jesus? Mas Jesus está esperando a hora certa de agir na nossa vida. Se Jesus talvez tivesse chegado, como eu falei, antes de sepultar Lázaro, Jesus com certeza ia ressuscitar ele também. Mas precisava que fosse do jeito que foi. Por isso que Jesus esperou a hora certa. Maria, porém, ficou sentada em casa. Versículo 21. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa era a esperança dela, que Jesus fosse antes que Lázaro morresse. Porque ela sabia que era só Jesus, não precisava nem de falar nada, a sombra de Jesus ia curar Lázaro se Jesus quisesse. Quantas pessoas foram curadas porque tocaram na orla do manto de Jesus? Porque Jesus falou: eu vou lá curar, né? E o chefe, né, dos soldados romanos falaram: Senhor, eu não sou digno de que entre a minha morada, mas basta que diga uma palavra, o meu servo ficará curado. Não foi assim com a filha do centurião? Menina, levanta-se. Não foi assim com a sogra de Pedro? E muitos outros, muitos que foram curados. Quando Jesus tocou o filho da viúva de Naim, estavam indo sepultar ele. Jesus teve compaixão daquela mulher, tocou no caixão e o jovem se levantou. Marta sabia disso tudo, ela sabia que Jesus podia curar o irmão dela. No versículo 20, ainda no versículo 21, então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei, tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Conhece alguém que precisa ressuscitar hoje? Você está rezando por alguém que está no meio das drogas, da perdição, no adultério, doente? Entrega para Jesus essa pessoa agora. Já vai falando no seu coração: Senhor, eu sei, tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. E nesse momento Jesus está tocando uma pessoa que está rezando por alguém que ficou em casa. Você está repetindo no seu coração essa frase: Senhor, eu sei que tudo que pedires a Deus, Ele te dará. E quando você voltar para casa, você vai ter uma resposta. Deus vai escutar seu pedido. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Jesus está te perguntando.
Você acredita nisso, Celso? Você acredita? Olha, gente, que evangelho forte para nós hoje. Hoje, quando escolher o tema, que Jesus pode realizar todas as coisas, você acredita que quando você chegar em casa, essa pessoa que você colocou no colo de Jesus agora, aqui nesse momento, essa pessoa vai estar libertada das garras do demônio? Daquela falação no seu ouvido? Você saiu de casa, deixou alguém lá e o seu coração saiu chateado porque você queria sair em paz e não conseguiu. Tudo fez com que você não viesse para cá hoje. Você foi teimosa e veio. E agora você está aqui pedindo a Jesus para que vá lá na sua casa, assim como Marta pediu, para que essa pessoa fosse libertada, seja libertada. Essa pessoa está sendo libertada agora, porque você está dizendo: sim, Senhor, eu creio. Ela respondeu: sim, Senhor, eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Dito isso, Marta foi chamar sua irmã Maria. Falou com ela em voz baixa: o mestre está aí e está chamando você. Olha, Marta cochichou no ouvido de Maria: o Senhor está aqui e Ele está te chamando. O Senhor está te chamando, minha irmã. Para você, é um chamado para você. Deus está chamando hoje, chamando as pessoas para saírem de dentro de casa, saírem do seu comodismo. O Covid chegou. Olha, eu já vim pregar nesse grupo de oração aqui. Aqui não tinha lugar nem para sentar, as pessoas ficavam em pé lá atrás. Isso causou inveja em muita gente. Aí veio o Covid, nós precisamos nos recolher, nos distanciar, as igrejas ficaram fechadas, e agora que as igrejas se abriram as portas, que os grupos voltaram, que vocês voltaram, as pessoas se acomodaram. Com desculpas, esfriaram na fé, né? Vou ficar em casa, tá bom aqui, eu rezo de casa, eu ligo a TV, eu assisto a missa pela TV, eu assisto a missa, eu não participo. E aí as pessoas esfriaram na fé. Maria, quando ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria na casa e a procuravam consolar. Maria estava desconsolada pela morte do irmão.